Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25. Eu sempre encorajo você a abrir, porque mesmo o texto estando projetado, você tem a oportunidade de acompanhar melhor. Às vezes eu falo alguma coisa e você consegue ir atrás. A gente tem pensado um pouquinho sobre a esperança viva. Esse é o nome da série de mensagens desse mês, onde a gente celebra a Páscoa cristã, né? A gente está celebrando, está se aproximando da Páscoa. Hoje, na verdade, é domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a crucificação de Cristo, quando Jesus entra em Jerusalém e é aclamado pela multidão com mantos e palmas, e o povo grita, canta, hosana, pedindo que o Senhor salvasse eles da opressão. Então, nesse momento onde a gente celebra a Páscoa cristã, onde as pessoas têm a tendência de olhar para a vida e para o mundo com desânimo, com falta de esperança, a gente tem a oportunidade de refletir na esperança viva. Todo cristão, na verdade, ele é movido por uma viva esperança. Uma esperança que não está atrelada às circunstâncias que a gente tem diante dos olhos, não está atrelada às dificuldades que a gente vive ou às coisas que a gente enfrenta, mas está atrelada à certeza de que Cristo Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele nos deu nova vida. A esperança que nós temos é uma esperança viva, não condicionada às circunstâncias que temos, mas fundamentada na fé no Filho de Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E hoje a gente já chega na quarta mensagem dessa série. Eu quero brevemente, muito brevemente, lembrar você do que a gente já caminhou até aqui. E a gente começou no primeiro domingo dizendo que a esperança já chegou. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo e trouxe o reino de Deus até nós. E se você já se entregou a Cristo Jesus, isso quer dizer que a sua vida agora faz parte desse reino e você deve viver a partir dessa nova realidade. Na segunda semana, a gente aprendeu que essa esperança, essa viva esperança, é uma esperança que restaura. Através da morte e ressurreição de Jesus, Ele nos reconciliou com o Pai, restaurando a paz entre Deus e os homens que estava rompida por causa do pecado. E a gente pensou nessa esperança que restaura relacionamentos. Relacionamento de Deus com os homens. Na semana passada, a gente deu mais um passo, nosso terceiro passo, e pensamos na esperança que reflete. A gente descobriu que por meio da fé nós somos unidos à glória do Senhor e chamados a refletir essa mesma glória num mundo que está corrompido pelo pecado. E aí é realmente uma breve recordação, porque eu acabei de recordar em 3 falas, 3 mensagens que nós tivemos nas outras semanas. Hoje a gente está na quarta mensagem para você ouvir novamente, ou para você que não ouviu, você queira ouvir. Tem lá no Spotify, nós temos a nossa plataforma de podcast, você pode acessar lá as últimas mensagens. Mas na mensagem de hoje, eu quero refletir com vocês sobre o seguinte tema: a esperança que surpreende. E o nosso texto base é esse de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Então, com as Bíblias abertas, eu convido você agora a fechar seus olhos e nós vamos orar pedindo a direção de Deus para esse instante. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Só Tu és digno de toda honra, glória e louvor. E quando nos achegamos à Tua presença, era para prestar culto ao Senhor. Exaltamos o Senhor por essa maravilhosa oportunidade, Senhor Deus. Como já foi dito aqui hoje, Senhor, o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui. Poderíamos estar em tantos outros lugares, Pai, humanamente falando, mas o Senhor mesmo nos trouxe a este local de culto. Por isso nós exaltamos o Teu nome e queremos pedir, Senhor Deus, nesse instante onde abrimos a Tua palavra, com o desejo de ouvir a Tua voz, de sermos confrontados pela verdade que é o Senhor, que é a Tua palavra, nós pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações. E que da mesma forma como o Senhor esteve presente, soprando, Senhor Deus, por meio do Teu Santo Espírito, no ouvido e no coração daqueles que relataram, que escreveram o texto bíblico, que esse mesmo Espírito esteja presente agora, Pai, aplicando essa palavra aos nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional, que é a tradução da Bíblia que a gente utiliza aqui na igreja. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo,
Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém. Ao lermos a primeira epístola aos Coríntios, nós percebemos que essa epístola ela tem um caráter acentuadamente exortativo. Se você já leu a primeira epístola, a primeira carta aos Coríntios, você vai perceber que Paulo tem um tom muito exortativo com a igreja. Isso porque ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, primeiramente, porque o próprio apóstolo Paulo havia recebido informações vindas de pessoas da casa de Cloé, que davam conta de práticas pecaminosas realmente preocupantes que estavam acontecendo entre aqueles irmãos. Então, chega ao conhecimento de Paulo, do apóstolo, que a igreja de Coríntios estava vivendo e desenvolvendo práticas que eram pecaminosas e que eram muito preocupantes. Imoralidade, disputas, partidarismo. E aí um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo escreve a carta é exatamente para exortar, para confrontar a igreja com relação a essas práticas. Mas além disso, além de ter sido motivado por essas informações que chegaram da casa de Cloé para Paulo a respeito das práticas pecaminosas, Paulo também escreve a primeira epístola aos Coríntios porque a igreja havia enviado a ele alguns questionamentos. A igreja tinha algumas dúvidas e remeteu a Paulo essas dúvidas, de maneira que agora na carta, na segunda metade da carta, ele busca responder esses questionamentos, trazendo orientações. Então, quando a gente julga a carta, a gente avalia a carta de uma forma completa, a gente vai perceber que ela tem esse caráter extremamente exortativo. Paulo trata da questão da divisão, Paulo trata da questão da imoralidade sexual, ele fala da ordem no culto, ele fala dos dons espirituais, ele fala da ceia do Senhor, então, e sempre de maneira bastante enérgica, porque realmente muitas coisas precisavam ser tratadas na igreja de Corinto. Nos capítulos iniciais, nós vemos o apóstolo Paulo repreendendo a igreja por sua postura facciosa. Então, nos primeiros capítulos, basicamente, ele vai tratar a questão das divisões que existiam na igreja de Corinto. Desavenças, divisões que ameaçavam a unidade da igreja. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo 1, versículo 11, nós lemos Paulo dizendo assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. E Paulo, preocupado com essas divisões, com essas facções, com essas discussões, essas brigas que existiam, ele escreve de maneira bem dura, exatamente para confrontar essas desavenças que existiam. Desavenças essas que não poderiam deixar de ser tratadas. Paulo escreve porque realmente eram assuntos sérios que precisavam ser tratados. O fato é que quando a gente começa a pensar no que estava acontecendo lá em Corinto, a gente começa a descobrir, a gente tem a oportunidade de descobrir que os coríntios valorizavam exageradamente a sabedoria e a capacidade retórica. Talvez por ser uma igreja imersa no contexto grego, eles tinham uma valorização muito grande, eles valorizavam, davam muita importância a quem falava com boa retórica, com uma boa capacidade argumentativa, a quem demonstrava conhecimento. De forma que, cheios de vaidade, cheios de orgulho, cada grupo da igreja escolhia o seu líder cristão predileto. E aí eles rivalizavam entre si. Paulo deixa isso muito claro no versículo 12, quando ele diz assim: com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo,
ainda existiam outros que diziam, eu sou de Cefas, de Pedro, e ainda outros que diziam, eu sou de Cristo. Então, eles valorizavam de tal forma, de maneira tão exagerada, a capacidade retórica, a sabedoria, que é como se eles estivessem tentando trazer para a nossa realidade, falar assim, olha, na verdade, eu sou discípula de Paulo. Ele sim é um homem sábio, um homem que entende das coisas de Deus. Ele sim é um homem eloquente, alguém que tem uma boa retórica. Outros diziam, não, eu sou de Apolo. Alguém que é um grande mestre, um grande sábio. Outros, eu sou de Pedro. Então, nessa supervalorização da sabedoria e da capacidade retórica, a igreja, movida por vaidade, começa a se dividir em grupos, onde cada grupinho tem o seu pregador ou o seu mestre predileto, e esses grupinhos rivalizam entre si. Paulo fica preocupado com isso. E ele começa a confrontar essa realidade, ele começa a confrontar essa tendência pecaminosa dos coríntios. E aqui, frente a isso, o que o apóstolo faz é primeiramente apontar a centralidade de Cristo. Nos versículos anteriores ao que nós lemos, isso fica muito claro. Paulo diz que nós somos salvos, as pessoas são salvas por meio do sacrifício de Cristo Jesus, ou seja, Cristo é o central. Cristo é o central, é o centro da nossa fé. Cristo é o Senhor da igreja. Mas além disso, ele contrapõe a sabedoria humana que era tão valorizada pelos coríntios com a mensagem da cruz, que ele chama de loucura. Então, ao longo do capítulo 1, o capítulo 1, o que ele vai fazer é exatamente contrapor a sabedoria humana, que era tão valorizada pelos coríntios, que chegou ao ponto de causar divisões na igreja, com a mensagem do Evangelho, que, de acordo com o próprio Paulo, humanamente falando, era uma mensagem que deveria ser entendida como loucura. É como se Paulo dissesse algo mais ou menos assim, então vocês estão considerando que a mensagem da cruz é uma espécie de nova filosofia? De novo ensinamento, para vocês ficarem discutindo quem é o mestre mais capacitado, que tem a melhor retórica, que explica melhor, que é mais sábio? Será que vocês estão comparando a mensagem do Evangelho com as sabedorias desse mundo? Vocês ainda não entenderam que a mensagem da cruz é uma esperança tão surpreendente e tão diferente que aos olhos dos homens é vista como uma verdadeira loucura? E aí notem, é claro que eu estou parafraseando, tá? Notem o versículo 18, Paulo dizendo assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A forma do apóstolo Paulo tratar essa supervalorização da retórica, dos mestres, da eloquência dos grandes mestres cristãos, que gerava divisão na igreja, é mostrando assim, olha, vocês estão entendendo tudo errado. A mensagem da cruz não tem a ver com sabedoria humana. A mensagem da cruz, humanamente falando, ela é loucura. O que o apóstolo Paulo sabia é que nenhum ser humano poderia imaginar que o plano de Deus para redimir este mundo caído, miserável, na corrupção do pecado, era enviar seu Filho unigênito para a cruz. Nem mesmo o ser humano mais ousado poderia admitir, poderia imaginar que a maneira escolhida por Deus, o plano salvífico de Deus para redimir o mundo, era pegando o seu Filho unigênito e enviando ao mundo. Mas mais do que isso, colocando esse Filho unigênito na cruz e punindo Jesus no nosso lugar. A mensagem que nós proclamamos, ela é surpreendente, queridos. Ela é a mensagem da cruz. A mensagem que afirma que o Filho de Deus se fez homem, viveu uma vida piedosa de abnegação e serviço a Deus. E foi crucificado, morto e sepultado. E 3 dias depois ele ressuscitou, vencendo a morte e dando salvação a todos os que nele creem. Humanamente, essa mensagem ela é uma mensagem louca. É uma mensagem que não faz sentido. Imagina, como assim existe um Deus que é criador de todas as coisas, Senhor do céu, Senhor da terra, que controla e domina sobre tudo e sobre todos, e esse mesmo Deus, que é criador de todas as coisas, está disposto a enviar o seu Filho unigênito ao mundo e a punir o seu Filho unigênito
no lugar dos seres humanos que se rebelaram contra ele. Como assim? Isso não faz sentido. Que Deus se submeteria a algo assim? Humanamente falando, essa mensagem é uma mensagem louca, que não faz sentido. Por isso, Paulo trata de dizer que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela é loucura, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Para quem não crê no Evangelho, ouvir o anúncio, a proclamação do Evangelho, é visto como algo sem sentido, como algo despropositado. Mas Paulo não diz apenas isso, ele na segunda metade do versículo 18, ele diz, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Se para aqueles que não creem, ela é uma absoluta loucura, ela não faz sentido, porque ela fala de um Deus que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, mas foi capaz de enviar seu Filho ao mundo e punir esse seu Filho, Jesus Cristo, no lugar dos homens pecadores. Para nós que estamos sendo salvos, para nós que cremos no Evangelho, essa mensagem é poder de Deus, capaz de transformar a nossa vida, capaz de nos dar nova vida em Cristo Jesus. Para os que estão sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. E aí talvez você esteja pensando assim, mas isso era apenas no tempo de Paulo. Isso tem a ver apenas com o anúncio feito aos coríntios. Não, queridos. Na verdade, isso tem a ver com a realidade que nós vivemos, com o mundo que nós estamos. Ou você nunca percebeu as pessoas ridicularizando você, ou fazendo piadinhas, por você dizer que crê que o Filho unigênito de Deus foi enviado à cruz do Calvário no seu lugar. Essa mensagem é loucura. É isso que Paulo está dizendo. Humanamente falando, ela não faz sentido. Ela é incompreensível. Que Deus é esse, disposto a punir o seu próprio Filho, ao invés de punir os ofensores? Que Deus é esse, que abriu mão da sua glória e encarnou, vivendo uma vida de piedosa humildade, de abnegação e serviço, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. E agora dá salvação a todos os que nele creem. Que Deus é esse? Essa mensagem, a mensagem do Evangelho, é loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ela mostra a forma surpreendente com que Deus trabalha. A nossa esperança é uma esperança surpreendente, gente. Quem poderia imaginar que Deus agiria dessa maneira? Quem poderia imaginar que o plano de redenção de Deus incluía enviar Jesus Cristo ao mundo? E aí no versículo 19, o apóstolo Paulo faz uma citação do profeta Isaías. Ele cita o texto de Isaías 29:14, exatamente para enfatizar que Deus já havia anunciado anteriormente que iria agir de maneira extraordinária e incompreensível aos homens. Notem que ele está fazendo uma citação, inclusive está entre aspas, quando ele diz assim, pois está escrito, ele está fazendo uma referência ao profeta Isaías. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo aqui está citando Isaías 29:14. Ele está dizendo, olha, o profeta lá atrás já disse, ele já foi boca de Deus, ele já anunciou anteriormente que o Deus das Escrituras é um Deus que age de maneira extraordinária, de maneira incompreensível, que surpreende os homens, cuja sabedoria e a forma de agir é inexplicável. Não cabe na nossa matemática, na nossa maneira, nas nossas relações de causa e efeito. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais, quando a gente se aproxima de Deus, a gente descobre também que esse Deus, que é um Deus maravilhoso, ele de certa maneira ele também é um Deus assustador. Porque é um Deus que nós não controlamos. É um Deus que não cabe na palma da nossa mão, que não pode ser preso numa relação de causa e efeito. Se eu fizer isso, Deus agora é obrigado a fazer aquilo. E o coração humano quer falsificações de Deus.
Quer um Deus controlável, um Deus que eu possa aprender. Nos atrai a ideia de um Deus poderoso. Nos atrai a ideia de um Deus que tem poder para abençoar e solucionar os problemas da nossa vida. Mas nos assusta a ideia de um Deus que é incontrolável, a ideia de um Deus que é inexplicável, a ideia de um Deus que não pode ser preso nas nossas relações de causa e efeito. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É impossível ao homem, pequeno, frágil, limitado, como você e eu somos, competir, compreender com o Deus Criador de todas as coisas. A mensagem da cruz é a maior prova dessa realidade. Absolutamente surpreendente. Como assim existe um Deus que resolve o problema da rebelião humana, enviando o próprio Filho e entregando o próprio Filho na cruz, para que ali na cruz o Filho de Deus encarnado pagasse o preço pelos nossos pecados, trazendo restauração e reconciliação a todo aquele que nele crê. Como assim existe um Deus dessa forma? Esse Deus é inexplicável. Esse Deus extrapola qualquer tentativa de argumentar humanamente falando. Esse Deus foge à nossa compreensão, foge à nossa lógica, foge à nossa sabedoria. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O apóstolo Paulo desenvolve essas ideias logo na sequência, através de uma pequena sequência de pequenas perguntas retóricas, onde ele faz uma referência aos sábios do mundo antigo. São perguntas retóricas no versículo 20. Perguntas retóricas são aquelas onde quem ouve já meio que pressupõe a resposta. E é isso que ele faz, depois de dizer que ele destrói a sabedoria dos sábios e rejeita a inteligência dos inteligentes, ele faz essa sequência de perguntas retóricas. Note o versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? A resposta está implícita. Ele acabou de dizer que a sabedoria humana, ela foi rejeitada, ela foi destruída. Então é como se agora ele estivesse dizendo assim: tentem explicar, humanamente falando. Encontrem uma lógica capaz de explicar o agir desse Deus, capaz de formatar, enquadrar os planos desse Deus. Onde está o sábio? Onde está o erudito, o questionador dessa era? Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo. E aí o texto avança. E aí nos versículos seguintes, o que o apóstolo faz é explicar o que ele afirmou através de perguntas no versículo 20. Notem o que ele vai dizer no versículo 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então ele fala assim: olha, a sabedoria de Deus, ela não tem absolutamente nenhuma forma de ser comparada, ela não pode ser comparada com a sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela está muito acima de qualquer sabedoria humana. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Não foram os sábios que o conheceram, não foram os eruditos que o conheceram, mas Deus agradou salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação do Evangelho. Um Evangelho que não faz sentido para os sábios, para os eruditos, que humanamente não é lógico, mas que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que Paulo está dizendo aqui para a gente, então, é que abandonados a nós mesmos, nunca conseguiremos conhecer o único e verdadeiro Deus. Não existe sabedoria ou ciência humana capaz de fazer você conhecer verdadeiramente a Deus e crer em Deus.
se não for a ação do Espírito Santo de Deus, se não for Deus que se revela a nós por meio do seu Santo Espírito, que abre os nossos corações para o Evangelho, e como disse o Senhor Jesus lá em João capítulo 16, versículo 8, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for Deus agindo em nós, levando-nos a crer, toda a sabedoria humana não será capaz de nos revelar o conhecimento de Deus, não será capaz de produzir fé no nosso coração, porque na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho da cruz, a mensagem da cruz, que não faz nenhum sentido humanamente falando, mas que revela para nós um Deus que não cabe na nossa caixinha. Um Deus que é muito mais gracioso do que nós podemos imaginar, a ponto de não nos punir pelos nossos pecados. Punir Jesus Cristo, o seu Filho unigênito em nosso lugar. Um Deus que escolhe olhar para a gente com misericórdia, um perdão, um Deus que escolhe se revelar. Nós só podemos conhecer a Deus. Nós só podemos crer no Evangelho, porque o Deus do Evangelho é um Deus que quer se revelar a nós. É um Deus que, por meio do seu Santo Espírito, aplica a mensagem do Evangelho ao nosso coração. De maneira que a gente ouve essa mensagem, e aí essa mensagem faz sentido para a gente. Não porque ela faça sentido humanamente, mas porque o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos. O Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração e nos dá um novo coração, um coração sensível à voz de Deus e à palavra de Deus, de maneira que essa palavra de Deus pregada ao nosso coração, que foi trabalhado pelo Espírito Santo, agora encontra morada dentro de nós. O contexto, lembre-se do contexto que Paulo está dizendo, vocês estão conversando e todos vaidosos, orgulhosos pelos grandes mestres, com eloquência, com capacidade retórica, mas Deus salva por meio da pregação da mensagem da cruz. Uma mensagem que, humanamente falando, é loucura. Loucura para aqueles que estão se perdendo, mas que para nós é poder de Deus. É sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Abandonados a nós mesmos, nós nunca conseguiremos conhecer o Deus único e verdadeiro. Se você hoje está aqui, se você hoje realmente está aqui com o desejo de cultuar ao Senhor, se existe no seu coração o desejo de adorar o Senhor, se o seu coração reconhece Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se você consegue entender o quão pecador você é e o quanto você necessita da graça e da misericórdia de Deus, eu quero te dizer, foi o Espírito Santo de Deus que agiu no seu coração, que tirou as escamas dos seus olhos, que abriu a sua mente, possibilitando que essa mensagem, a mensagem louca do Evangelho, alcançasse a sua vida e transformasse o seu ser, fazendo você nascer de novo. Quando Jesus encontra com Nicodemos, um mestre em Israel, esse mestre demonstra grande interesse, o Evangelho de João narra isso para a gente. Ele está encantado com os ensinamentos e com aquilo que Jesus faz, com aquilo que ele fala e com aquilo que ele faz. E aí esse mestre se achega a Jesus, e Jesus vira para ele e fala assim, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos não entende, mesmo sendo mestre, cheio de sabedoria, ele fala assim, como assim nascer de novo? A pessoa já velha vai voltar para a barriga da mãe? Mas Jesus não está falando desse tipo de nascimento. E aí ele fala a mesma coisa de outra forma, ele fala assim, é necessário nascer da água e do Espírito. Se o Espírito Santo não abrir o seu coração, para que Deus se revele a você, para que as verdades do Evangelho anunciem e transformem a sua vida. Anunciem o quanto você precisa de um Redentor. Sozinho, pelo conhecimento humano,
pela sabedoria humana, você nunca encontrará o Senhor. E aí a gente caminha para o final do texto. A sabedoria humana é incapaz de gerar fé salvadora. E a gente chega nos versículos de 22 a 24. Onde Paulo, já caminhando para o final, ele diz assim: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Os judeus, como povo de Deus, para crer, colocava como condicionante para a fé grandes demonstrações de poder. Mostra sinal milagroso. Faz algo tremendo, algo fantástico. Opera algo sobrenatural diante de nós. Aí sim nós iremos crer. Os gregos, por outro lado, procuravam sabedoria, conhecidos pela sua filosofia. Eles queriam uma explicação lógica, que fizesse sentido, bem articulada, bem pensada. Paulo continua e diz assim: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. É escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se de um lado nós temos os judeus que pedem demonstrações de poder, aqueles que foram chamados, mesmo sendo judeus, entendem que o Cristo que vem ao mundo, que vai para a cruz, que morre, ressuscita pelos seus, é a maior demonstração de poder que Deus pode dar. Do outro lado, nós temos os gregos, que buscam a sabedoria. Mas aqueles gregos que creem, ele diz que existem gregos que creem, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para os gregos que creem, a sabedoria de Deus é revelada. Uma sabedoria que não faz sentido humanamente falando, mas que revela um Deus absolutamente justo e misericordioso. Um Deus que é ao mesmo tempo graça e verdade, justiça e misericórdia. Um Deus que é tão perfeito e tão completo, capaz de unir aquilo que humanamente falando é irreconciliável. Na cruz Deus fez isso. Na cruz Deus foi 100% justo, a ponto de não deixar nenhum dos nossos pecados impunes. Mas 100% misericordioso, a ponto de não nos punir por nenhum dos nossos pecados, enviar Jesus Cristo no nosso lugar. Só o Deus do Evangelho, o Deus único e verdadeiro, é capaz de unir em si ideias absolutamente paradoxais como justiça e misericórdia, graça e verdade. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para todos os que foram chamados. Quando o Espírito Santo toca no seu coração e você ouve o Evangelho, independente se você é judeu, se você é grego, se você é carioca, paulista, nordestino, brasileiro, americano, independente da sua etnia, da sua origem, da sua expectativa, independente daquilo que você busca. A busca de judeus e gregos era diferente. Mas quando o Espírito Santo de Deus toca no coração, aqueles homens que tinham buscas diferentes e anseios diferentes, encontram o mesmo Cristo, a mesma mensagem do Evangelho, e essa mesma mensagem os satisfaz. A nossa esperança, a esperança em Cristo Jesus, é uma esperança absolutamente surpreendente. Absolutamente surpreendente. E a gente chega ao último versículo, versículo 25, quando ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Paulo exorta aos coríntios, como quem diz: vocês não entenderam nada.
Vocês estão se dividindo pelas preferências que têm, de quem é o mestre, o líder mais eloquente, mais sábio, mais inteligente. Mas a mensagem do Evangelho que alcançou o coração de vocês, ela é uma mensagem absolutamente surpreendente. Ela é capaz de pegar pessoas com expectativas completamente diferentes. E mesmo elas tendo expectativas diferentes, demandas diferentes, suprir completamente as suas expectativas com a mesma mensagem do Cristo que veio ao mundo e foi para a cruz do Calvário no nosso lugar. O Evangelho é surpreendente. O reino de Deus é surpreendente. Ele faz uma completa inversão de valores e de conceitos. E eu quero concluir, irmãos, aplicando essa verdade aos nossos corações. A gente precisa realmente entender que a mensagem da cruz, que afirma que o Filho de Deus se fez homem, viveu uma vida piedosa de abnegação e serviço ao Pai, que foi crucificado, morto e sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, e que Ele dá salvação a todo o que nele crê. Ela é uma mensagem absolutamente surpreendente e incompreensível ao coração humano, a menos que o Espírito Santo pavimente o caminho. Eu não sei você, mas em muitos momentos eu já me peguei irritado por pregar o Evangelho, falar da viva esperança para alguém. E perceber e sentir como se os ouvidos dessa pessoa estivessem fechados. E automaticamente eu ficava pensando, Senhor, mas será que eu não estou sendo claro? Será que eu não estou sendo lógico? Será que a minha argumentação está sendo falha? Quais são os versículos bíblicos que talvez eu possa usar para tornar essa mensagem mais compreensível? Será que os anos de seminário e o estudo da Bíblia foram insuficientes? Talvez você já tenha se sentido assim. E eu não estou falando contra a necessidade da gente se preparar, eu só estou lembrando você de algo que é fundamental. Quem pavimenta o caminho para que essa mensagem seja aplicada aos nossos corações e ela de fato transforme as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E se hoje eu e você cremos, não foi porque simplesmente alguém nos apresentou o Evangelho de uma maneira lógica, ou de uma maneira que atendesse às nossas demandas e os nossos anseios. Não, foi porque o Espírito Santo de Deus, do Deus do Evangelho que quer se revelar a nós, esse Espírito Santo de Deus trabalhou no seu coração e no meu, e tornou os nossos corações sensíveis à voz do Senhor. De maneira que essas verdades que são absolutamente descartadas por outras, que são vistas como loucura, como algo sem sentido, sem propósito, elas chegam ao seu coração e elas ecoam dentro da sua alma. Elas trazem paz, respondem os seus anseios e aquietam o seu ser. Essa é a mensagem do Evangelho. Uma esperança absolutamente surpreendente. Por isso, pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Não são as suas boas palavras, não tem a ver com a sua eloquência, não tem a ver com a sua capacidade retórica, tem a ver com o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Pregue o Evangelho com coragem, com ousadia, crendo que é o Espírito Santo de Deus que age. Quando o Espírito Santo de Deus quer chamar, ele vai agir no coração. E ele vai utilizar Paulo, ou ele vai utilizar Apolo, ou ele vai utilizar Cefas, ou ele vai utilizar Rafael, e coloca seu nome aí. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, ela é poder de Deus. Eu não sei o que te espera essa semana, mas eu quero encorajar você a não desperdiçar as oportunidades de anunciar o Evangelho, de pregar essa mensagem, dessa esperança surpreendente, incompreensível. É incompreensível humanamente falando,
mas ela é poder de Deus. E Deus escolheu salvar por meio da pregação. Pregação do Evangelho. A gente entende muito mal aquela fala de Francisco de Assis, né? Pregue e, quando necessário, use palavras. É verdade que o bom testemunho é importante. Um testemunho de vida que revele o Evangelho, que reflita o Evangelho é importante. Mas para pregar nós temos que proclamar o Evangelho. Como crerão se ninguém pregar? Como crerão se ninguém pregar? Deus escolheu usar a pregação do Evangelho, dessa mensagem da cruz, para transformar a vida das pessoas. Esse é o mecanismo utilizado por Deus. Humanamente falando, é um mecanismo louco. Não faz sentido. Mas a gente sabe que é o poder de Deus. Quando você anuncia o Evangelho, você precisa ter em mente que você está anunciando o poder de Deus. E o poder de Deus transforma a vida das pessoas. Como transformou a sua vida. Então, tenha coragem de anunciar o Evangelho. Mas eu quero fazer ainda uma segunda aplicação, bem breve para a gente. Deus não cabe na nossa relação de causa e efeito. Deus não cabe na nossa lógica humana. A gente não consegue enquadrar Deus. Existe uma música, um louvor antigo, não tão antigo assim, alguns anos atrás, se propõe dizer que ninguém explica Deus. E de fato ninguém explica Deus. A gente não consegue entender a maneira de Deus agir. E em muitos momentos Ele nos surpreende, fazendo coisas que nós não esperamos, agindo de maneira que nós não esperamos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele mesmo fala na palavra dele: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Que a certeza de que Deus é um Deus que nos surpreende, renove a esperança no seu coração. Nós servimos a um Deus que é surpreendente, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Ele já provou isso em Jesus Cristo. Que isso renove a sua esperança, que isso fortaleça a sua fé, que diante dos desafios, dos embates, dos problemas, das questões, você se lembre que Deus é absolutamente surpreendente, que uma história absolutamente improvável foi revelada na cruz do Calvário, a maior de todas as histórias, de que existe um Deus que, embora seja Senhor sobre tudo e sobre todos, e embora governe a tudo e a todos, entrega o próprio Filho no lugar dos rebeldes. Esse Deus é um Deus surpreendente. Que você se lembre disso. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Coloque sua vida diante de Deus. Fale com Ele. Você tem aproveitado a oportunidade para pregar o Evangelho? Peça isso a Deus. Senhor, eu quero a oportunidade para pregar o Evangelho. Me dá coragem, ousadia. E quando eu abrir minha boca para anunciar o Evangelho, eu lembre que o Evangelho é poder de Deus para transformar. E que Deus vai chamar as pessoas por meio da proclamação do Evangelho. Então que eu seja instrumento nas tuas mãos. Que eu pregue com ousadia sabendo da mensagem poderosa que eu estou anunciando. A maior de todas as mensagens. Peça coragem a Deus. Nós falamos também de um Deus que nos surpreende, que faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, e que já provou isso na cruz. Os planos de Deus são muito diferentes dos nossos, muito maiores do que os nossos. Permita que essa verdade avive a sua fé e renove a sua esperança nessa noite.
Prega isso ao seu coração nos momentos de desânimo. Prega para você mesmo. Às vezes a gente quer pregar para o outro, mas a gente tem que pregar para a gente mesmo, para o nosso coração. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. A vontade de Deus é diferente da nossa.